Muito bem, como eu disse agora há pouco, a gente começa o 3 em 1 hoje diferente, especial. A gente recebe na ponta da linha, em áudio e vídeo, direto de Brasília, o deputado Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, que é o relator da PEC, da proposta de emenda à Constituição da Previdência na comissão especial. Desde já, deputado, muito boa tarde. Agradeço a gentileza em participar aqui conosco. Eu que agradeço, boa tarde a vocês e a todos os ouvintes. Muito bem, deputado, aqui comigo a Vera Magalhães, Carlos Andreas e o Alexandre Borges. Eu vou fazer uma primeira pergunta inicial ali, traçar um cenário, uma explanação, para que o senhor diga para quem nos acompanha pelo rádio e também em imagens, mais ou menos como começou a tramitação dessa emenda na comissão. Quando a gente conversou com o deputado, seu colega Marcelo Ramos, que preside a comissão, ele disse que, olha, a reforma passa, vai ser apertado, mas passa até a metade do ano na comissão. Como é que está o calendário? Com quem o senhor já conversou? O senhor esteve hoje com o líder do governo também, deputado Major Vitor Hugo, é isso? Sim, estive com o Major Vitor Hugo. Ele é o líder do governo. Nós, do ponto de vista institucional, estamos conversando com lideranças do governo, com o próprio executivo também, e também com deputados, líderes de bancadas. Vamos ouvir a sociedade em audiências públicas e vamos também conversar com a oposição para poder reunir aí o máximo e a maior quantidade de informações para poder fazer um bom relatório. Muito bem, vou passar então a bola agora primeiro para Vera Magalhães. Vai lá, Vera. Deputado, boa tarde. De novo, obrigada por aceitar o convite para estar aqui conosco hoje. Eu queria saber, em relação ao seu posicionamento sobre a reforma. O PSDB já adiantou que deverá ser a favor da reforma, mas tem sido contra alguns itens, como o benefício de prestação continuada e a aposentadoria rural, a inclusão desses itens na reforma. O senhor deve seguir essa mesma linha do partido ou ainda vai esperar os trabalhos transcorrerem até definir como vai se posicionar a respeito desses assuntos? Olá, Vera. Olha, eu tenho as minhas convicções, realmente, mas com a atribuição de relator, cabe a mim, nesse primeiro momento, ouvir, sem nenhuma definição do ponto de vista do relatório. Nós temos uma meta fiscal relevante, evidentemente que ela coincide com a do governo, porque nós não estamos aqui para servir ao governo. Nós estamos aqui para servir ao Brasil. Esse é um tema nacional da maior relevância. E o nosso sistema está quebrado, ele tem um problema fiscal. Então eu tenho um compromisso com essa questão fiscal, por convicção. A avaliação hoje do BPC é algo em torno de 34 bilhões, a aposentadoria rural algo em torno de 90 bilhões, uma economia em 10 anos. Eu pretendo debater muito esse tema, eu compreendo bastante o problema social, nós temos que ter essa visão. E nós temos esse compromisso especialmente com esses que são os que mais precisam. Mas nós não temos uma posição definida do ponto de vista de relatório quanto a isso. Nós vamos ouvir mais, conversar mais com as pessoas com relação a isso. E eu entendo também que todo o nosso compromisso social, nós também queremos compatibilizar com o orçamento. Porque direitos sem orçamento é quase que uma demagogia. Então nós precisamos definir claramente os nossos objetivos fiscais e ter esse compromisso social também. Nós entendemos que 85% dos aposentados ganham até 2 salários mínimos, 65% dos aposentados ganham apenas 1 salário mínimo. Então nós temos que proteger essas pessoas. Aqueles que estão no BPC, muito importante, as alterações das regras estão sendo estudadas, não há nada definitivo, é começo ainda. Nós teremos 11 audiências públicas a partir de quarta-feira, então nós precisamos ouvir bastante e construir um bom relatório. Eu penso também que não são só os itens que possam desidratar a meta fiscal que nós pretendemos, mas nós precisamos também olhar o orçamento como um todo para poder garantir um bom orçamento para a Previdência, que é um direito social das pessoas. Deputado,
Aqui é o Carlos Andreasa. Eu vou insistir um pouco na questão da Vera, porque é evidente, o senhor é relator da reforma, está numa posição de grande responsabilidade e tem a sua delicadeza. Mas é muito importante para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, conhecer a sua posição como deputado, como parlamentar. O senhor forma com aquilo com que o seu partido já se comprometeu? Ou o senhor apoia, por exemplo, integralmente o projeto apresentado pelo Ministério da Economia? Como o senhor avalia, como o senhor se posiciona individualmente como parlamentar ante o texto apresentado pelo governo? Olha, eu tenho atribuição de relator, tenho um compromisso muito sério com os deputados e lideranças. Não vale o relatório ter apenas a minha opinião, e eu preciso ouvi-los. Pode ser que existam argumentos que sejam melhores do que o meu, do que a minha convicção que eu tenho até agora. No papel de relator, eu preciso ouvir os argumentos. O que deve vencer nesse processo para o relatório são os bons argumentos. Nós temos que defender aqueles que mais precisam. Nós precisamos defender que as pessoas recebam a aposentadoria, aqueles que já estão no sistema, e garantir também para os jovens, no futuro, um sistema de previdência. Previdência, na nossa opinião, é para abrigar as pessoas da terceira idade, os idosos. Nós não podemos ter um sistema de previdência que abrigue pessoas muito novas, porque até é injusto com o idoso, porque quando eles participam do mesmo bolo, eles retiram do idoso, que precisa de mais remédio. Para viver a vida é mais difícil quando a gente fica idoso. E a previdência, o próprio nome já diz, é só ir no dicionário. É a capacidade que nós temos de enxergar os fatos antecipadamente. Previdência é se prevenir, é ter cautela. Se prevenir do quê? Da terceira idade. Todos nós vamos chegar lá. E nós precisamos ter um sistema que nos abrigue, mas na terceira idade. Então nós temos que corrigir as injustiças e atender, proteger aqueles que mais precisam. Nós vamos estar atentos a isso, mas nós também temos que ter orçamento. Então nós temos que conciliar isso. E não cabe a mim agora, como deputado, quer dizer, começar a colocar as minhas convicções sem ouvir sequer os argumentos das lideranças. Por exemplo, no caso... Então eu não quero ainda tomar nenhuma decisão conclusiva do ponto de vista do relatório. Deixa eu perguntar uma coisa. Nós temos que ter muito cuidado com relação a isso. No caso da idade mínima, por exemplo, tentar extrair uma resposta objetiva do senhor. No caso da idade mínima, o senhor concorda com os 65 anos para homens, 62 anos para as mulheres? O senhor acha que é um bom número? Olha, eu até tenho evitado de dar entrevista, de falar inicialmente a vocês, para não acharem que o que eu acho já é a questão do próprio relatório. Nós sabemos separar as coisas. Eu acabei de te dizer. Nós entendemos. Eu acabei de dizer, o sistema de previdência é para o idoso. Né? Quem é o idoso no Brasil? Alô? Oi, estamos ouvindo. Quem é que é o idoso no Brasil? É quem tem 49 anos? É quem tem 55 anos? Nós precisamos debater essa questão e chegar a uma conclusão. Eu defendo que previdência seja para a terceira idade, que seja para proteger o idoso. Essa é a minha tese inicial. E acho mais. Acho que um sistema de previdência tem que ser um seguro contra a perda de capacidade laboral nossa na velhice. Nós vamos perdendo na velhice a nossa capacidade laboral. Nós produzimos menos. E às vezes temos até que parar de trabalhar por conta da idade. Então nós temos que ter um seguro, que é a previdência. Então não se trata de paridade. Paridade é para aqueles, quer dizer, ganhar igual da ativa é para aqueles que ganham muito pouco. Isso nós temos que proteger, porque esse não pode poupar, não pode ter aposentadoria complementar. Agora, aquele que ganha 30 mil, 35 mil por mês, não é justo, né? Porque não é para ter a paridade, essa integralidade, a paridade da ativa. Então nós temos que corrigir esse sistema e nós temos que estar aberto ao entendimento e ao debate do que nós queremos para o Brasil. Né? Nós temos que ter um orçamento seguro da Previdência. Essa é a linha que eu vou trabalhar. Agora, não posso antecipar, evidentemente, até porque não tenho um relatório. Nós vamos ter a primeira audiência pública na quarta-feira. Deputado, boa tarde, Alexandre Borges. A gente Oi, Alexandre, entende... boa tarde. Obrigado pela sua entrevista. A gente entende, claro, a diferença do seu papel como deputado, do seu papel como relator. Mas a gente gostaria de entender, eu gostaria que o senhor, inclusive, aproveitasse a audiência
do nosso programa, falando com o nosso público, qual é a sua reforma da Previdência. A gente entende, por exemplo, a necessidade da Previdência como um todo, de haver um sistema de Previdência. O senhor fez uma boa defesa sobre a necessidade da existência de um sistema de Previdência. Ok, concordamos todos. Mas estamos falando da reforma da atual Previdência, de um sistema para outro. O novo sistema, por exemplo, o seu sistema seria pela repartição ou pela capitalização? Qual é o seu, do seu coração, do deputado? Não há, viu, olha, não há uma conclusão com relação a isso, mas eu posso lhe adiantar algumas questões. Nós estamos envelhecendo rapidamente. O Brasil é um dos países em que a população idosa vem crescendo mais que em outros países. Então, o sistema de repartição requer um estudo atuarial que garanta esse sistema de repartição. Nós não temos objeções ainda ao sistema de capitalização, mas nós não definimos o nosso relatório. E mais, o sistema de capitalização que está na PEC, ele remete à possibilidade de se ter um sistema de capitalização criado por uma lei complementar que vai estabelecer as regras. Essas regras do sistema de capitalização proposto não está na PEC. Ela tem que ser feita por uma lei complementar, que tem que ser aprovada, debatida e que vai ter as condições do sistema de capitalização. Por exemplo, o sistema de capitalização, que é o sistema individual, né, que é basicamente uma poupança de cada um. Vai ter dinheiro do governo, vai ter contribuição patronal. Essa questão, ela está em aberto. Pode ter, está escrito na PEC. Nós vamos ter que estudar isso, porque é preciso que tenha-se alguma garantia, especialmente para aquele que ganha menos. Ele precisa ter uma garantia. O sistema não pode quebrar individualmente, né? Ele chegar lá na frente, como aconteceu no Chile, que não tem contribuição patronal. Então, nós precisamos estudar mais. Eu não posso lhe adiantar. Eu não tenho objeções ainda concretas com relação ao sistema de capitalização, porque depende de como ele será. Mas ele não é uma má ideia, pensando no futuro dos jovens que ainda não entraram no mercado de trabalho. Deputado. Porque nós vamos ter mais gente aposentada do que gente contribuindo. Aliás, hoje, no regime próprio de Previdência Social, no governo federal, por exemplo, você já tem um pouco mais de gente, né, inativos do que ativos. Tem mais gente aposentada do que gente hoje trabalhando e contribuindo com a Previdência. Então, deputado, nós precisamos ter um cuidado aí para poder definir como será o relatório. Essa realidade que o senhor descreveu se repete também nos estados e nos municípios cada vez mais. A PEC que o governo enviou ao Congresso, ela condiciona, ela já atrela as previdências estaduais e municipais ao novo sistema, ao novo regime, e livra com isso que os estados e as prefeituras tenham de aprovar projetos próprios. No seu entendimento, este é um bom caminho? O governador aqui do seu estado, que também é do seu partido, João Dória, apoia que se condicione. Porém, algumas bancadas, alguns deputados têm sido contrários a isso. Como o senhor vê esse aspecto específico da discussão? Olha, eu ainda não conversei com os governadores, nem com o próprio governador de São Paulo ainda sobre esse assunto. Mas, Vera, esse assunto é um assunto relevante, polêmico. Nós vamos definir ainda sobre ele. Eu compreendo o trabalho de vocês e a importância da comunicação e que toda a população possa realmente ter as informações. Compreendo plenamente. Nós estamos no começo de um trabalho, esse é um tema polêmico. Hoje, os estados têm um déficit de 96 bilhões por ano. Nós estamos falando de quase 100 bilhões por ano. Portanto, nós estamos falando aí de quase 1,2 trilhões, também em 10 anos. É significativo, é um déficit importante, ele precisa ser corrigido. De que forma vai ser corrigido? Hoje você disse muito bem aí agora, nós temos já em vários estados mais professores inativos do que ativos, mais policiais inativos do que ativos. É um sistema que está crescendo o déficit a cada dia. Então é preciso corrigi-lo. De que forma nós vamos corrigi-lo? Estamos estudando. Eu tenho realmente uma preocupação enorme com essa questão fiscal. Esse é mais um impacto fiscal importante na Previdência. Nós precisamos resolver o déficit do governo federal. Na medida em que a Previdência do governo federal tem um buraco enorme, esse ano vai ser praticamente 300 bilhões
Para se ter uma ideia, em um ano, 300 bilhões é mais que o orçamento do Estado de São Paulo inteirinho, só de déficit da Previdência do governo federal. E mais quase 100 bilhões dos estados, 96 bilhões dos estados. Para se ter uma ideia, o Estado de São Paulo vai ter um déficit agora de 19 bi, quase 20 bi. Você pega o Rio Grande do Sul, é 10 bi. É a metade do déficit de São Paulo e é um estado muito menor que São Paulo. Então, tem estados que já não estão pagando o salário e nem a aposentadoria. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, tudo atrasado. Minas Gerais, atrasando, inclusive, o pagamento de despesas obrigatórias. Estão quebrando e outros vão quebrar. Então, essa questão ela é séria, ela é relevante, ela tem que ser tratada do ponto de vista... eu considero do ponto de vista da responsabilidade, né? Não há nada que possa ter um cálculo eleitoral que seja maior do que a nossa responsabilidade. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós temos uma responsabilidade. Sim. Então, os cálculos eleitorais têm que ficar de lado. Nós temos que construir uma solução conjunta para definitivamente... Veja, a Previdência ela não é um ponto final, ela não vai resolver o país por si só. Mas ela é um ponto de partida. Sem ela, o Brasil fracassará. Ela é um ponto de partida. Deputado. As outras decisões que o governo tem que tomar, do ponto de vista da área econômica, para o Brasil crescer e gerar emprego. E com o emprego aumentar as contribuições. Deputado, em relação ao clima da comissão, a sua expectativa, porque na CCJ houve um clima muito conflagrado, um contencioso muito grande, né? Você teve realmente os ânimos muito exaltados. Qual é a sua expectativa em relação à comissão especial? Vai ser esse mesmo clima de guerra ou se espera discussões mais técnicas, mais produtivas, mais literalmente temáticas e menos políticas ou contenciosas? E também só um parênteses, quando a gente perguntou sobre capitalização e repartição, o senhor falou de ter ou não dinheiro do patrão, ter ou não dinheiro do governo, aí cairia no terceiro, que é o chamado híbrido, né? Nós trabalhamos com as três possibilidades. Mas em relação à sua expectativa, o que o senhor acha pela composição da comissão e pelo que se viu na CCJ, o que se imagina para o clima dos trabalhos do dia a dia da sua comissão? É muito difícil avaliar nesse momento. Nós vamos esperar o primeiro dia, amanhã será a primeira reunião dessa comissão especial e ali nós vamos ter um balanço. É lógico que agora nós podemos nos aprofundar mais no mérito da PEC, né? No mérito das questões. Então você tem questões relacionadas aos RGPS, né? Ao regime geral, que é o INSS, ao RPPS, que é o regime próprio, que são os estados, os municípios. Você pode debater mais a questão relacionada ao rural, ao BPC, você pode debater a capitalização. Então você tem temas de mérito, diferente da CCJ, que era mais genérico, era constitucionalidade, mas acabava entrando no mérito um pouco genérico. Nós vamos procurar fazer as audiências públicas mais temáticas, abordar as audiências públicas do ponto de vista, por exemplo, uma audiência do orçamento. O orçamento é ligado à questão dos cálculos atuariais, então nós podemos juntar, ou a capitalização com a questão da avaliação atuarial. Nós podemos juntar, por exemplo, as aposentadorias numa outra audiência, as aposentadorias diferenciadas, para debater professor, policial, né, polícia civil. Então nós podemos fazer um debate mais temático, mais aprofundado. Eu acredito, inclusive, que essa comissão está com uma qualidade muito boa de deputados. Como ela é específica da Previdência, os líderes, os partidos tomaram cuidado de indicar assim, pessoas muito qualificadas. E eu acho que nós teremos um bom debate. Essa é a minha expectativa. Deputado, eu queria tratar daquela fala sincera do deputado Paulinho da Força na semana passada sobre a relação entre entregar uma reforma pujante ao governo e, portanto, reeleger Jair Bolsonaro. Olha, o senhor já ouviu isso na Câmara? Isso é um ânimo circulante no ambiente parlamentar ou uma exceção, segundo a sua avaliação? Olha, eu tenho que ser um construtor, pode ser uma pretensão, um construtor de maiorias, de consenso.
Essa parte mais política não cabe ao relator comentar. Tem outras pessoas para comentar, líderes de partidos, tem um debate partidário, político e eleitoral, não cabe a mim. A minha preocupação é construir maioria, construir consenso em torno de itens do relatório, itens da PEC, e esse é o meu papel. Eu não tenho um outro papel, então não cabe a mim comentar, não há hipótese de eu comentar essa declaração do Paulinho. Deputado Samuel Moreira, eu queria fazer aqui uma última questão, deputado. O senhor falou sobre a reforma da Previdência, gentilmente nos atendeu porque o senhor é relator da reforma, mas não posso deixar a oportunidade, afinal de contas o seu partido fez um encontro estadual nesse final de semana, que elegeu o Marco Vignoli presidente aqui do PSDB de São Paulo, e durante o encontro, mais uma vez, a gente viu um discurso dissonante entre o atual presidente da sigla nacional, Geraldo Alckmin, de quem o senhor foi secretário estadual aqui em São Paulo durante um bom tempo, e do outro lado o governador de São Paulo, João Dória, especialmente em relação ao governo Jair Bolsonaro. Geraldo Alckmin, um discurso mais duro, pincei aqui uma frase, ele disse: a gente vê um clima de ódio, é o PT ao inverso, nós contra eles, a intolerância. Eu queria saber então, qual é o seu posicionamento em relação a isso e também até onde vai essa divisão do partido, uma vez que o governador João Dória já não esconde ali que tenta tomar o controle da sigla. Olha, o PSDB é um partido reformista no seu DNA. Nós sempre defendemos a reforma da Previdência. Outro dia eu estava vendo o Jornal do Senado de 2003. O título era o governo do Lula aprova a reforma, né, no Senado com os votos do PSDB. O PSDB não está aqui para servir ao governo. O PSDB vai servir na relatoria à sociedade, ao Brasil, e especialmente para garantir que no futuro nós possamos ter uma boa previdência. É todo um esforço para isso. Então o PSDB é um partido reformista, nós estamos aqui para servir ao Brasil, não ao governo. Temos diferenças, evidente, é lógico, nós temos às vezes alguma unidade, né, do ponto de vista das questões econômicas, mas também temos uma preocupação com o estágio civilizatório da nossa sociedade. Né? Nós temos um estágio civilizatório que já está com dificuldades e nós queremos que ele avance. E é evidente que nós não queremos retrocesso. Então nós temos diferenças do ponto de vista do armamento, são visões diferentes, né, do uso de arma. Nós também somos contra o estímulo à violência. Nós acreditamos que isso tem consequências graves. Nós respeitamos as minorias, né? Nós temos essa preocupação com a educação, né? Para que haja efetivamente um programa educacional no país forte, através do Ministério. Então nós vamos ter diferenças e vamos ter coincidências em alguns temas, como nós temos. Então o que for bom para o Brasil, nós vamos apoiar. Nós vamos apoiar profundamente, nós acharmos que é bom. E aquilo que não for bom, deve o partido fazer as suas críticas construtivas. Deputado. As suas críticas para que isso melhore. Então, essa questão para nós é muito relevante. Nós queremos que o nosso estágio civilizatório possa crescer, a gente melhore. Essa questão do ódio, né, da intolerância, é muito ruim. Deputado. Nós não concordamos com esta questão de ódio, intolerância, pelo contrário. Nós queremos avançar ainda mais, porque nós não queremos banalizar a vida. A vida é importante para todos nós, as pessoas. Para nós, um ataque moral vale tanto quanto uma violência física. Então, nós queremos um outro ambiente, e isso deve ser liderado pelo presidente, pelos governadores. Nós esperamos isso. Eu entendo que o senhor, na pergunta do Silvio, o senhor se pegou na questão da diferença entre ser governo ou não, mas existem outras questões aí colocadas para o PSDB que são de ordem interna. Essa disputa que ele se referiu entre Dória e Alckmin, e também uma questão, se falou nesse fim de semana em compliance partidário, mas trata-se de outra coisa, de discutir se os acusados aí em processos do PSDB serão ou não expulsos da legenda. Queria saber o que o senhor pensa a respeito desse momento de DR Tucana, em que se fala até em fusão com o DEM. Como o senhor vê esse momento do PSDB? Eu acho que tudo isso são hipóteses. O que tem de concreto é que houve uma convenção
Aliás, houve uma convenção em que todos referendaram a importância de fazer essa reforma da Previdência. Isso nos une. As outras coisas têm uma dinâmica que a gente não sabe qual é, precisa esperar, porque, por enquanto, são especulações, mas o fato é que estavam lá todos juntos. E eu vejo divergências, mas não vejo ainda nenhum tipo de falta de união. Vamos esperar mais um pouco, ver como fica o partido do ponto de vista nacional, e o partido tem uma responsabilidade que é contribuir com o Brasil. Esse é o nosso propósito agora, foco. Eu acho que o PSDB, nós temos que focar nessa questão da Previdência e entregar um bom trabalho para o Brasil. Esse é o nosso objetivo. Muito bem, deputado, mais uma vez então quero agradecer aí o senhor ter atendido a gente, também aos ouvintes e cada vez mais espectadores. Quero desejar boa sorte na condução aí da relatoria da reforma da Previdência. A Jovem Pan é a favor de uma reforma da Previdência porque entende que ela é importante para o futuro do país, para as próximas gerações. Então, muito boa sorte, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a todos vocês aí, especialmente a todos os ouvintes da Jovem Pan. Muito obrigado a todos. A gente vai